Sabe os 5 primeiros livros da Bíblia? Muita gente pensa neles como só um monte de histórias antigas. Mas e se eles forem, na verdade, a chave para a gente entender a Bíblia inteira? É isso que a gente vai ver agora, mergulhando no Pentateuco. Pois é, a gente está acostumado a pensar Gênesis, Êxodo, Levítico como se fossem coisas separadas, né? Mas será que essa divisão não faz a gente perder de vista o todo? E se for, na real, uma história só, uma grande narrativa épica? Vamos começar pelo básico, o nome. Pentateuco. Essa palavra vem do grego e quer dizer literalmente 5 rolos. Já na tradição hebraica, o nome é Torá, que a gente pode traduzir como instrução ou lei. Mas o ponto principal aqui é o seguinte: esses 5 rolos não são livros soltos. Eles formam uma história única, contínua. Exato. E para a gente conseguir visualizar essa história gigante, uma boa forma é pensar nela dividida em 2 partes bem claras. De um lado, a gente tem um problema sendo apresentado, e do outro, a revelação de uma promessa. Então, a primeira parte, que está logo ali no comecinho de Gênesis, já joga o problema na mesa, sabe? Ela mostra a criação do mundo, aí vem a queda da humanidade e, como consequência, o pecado se espalhando por tudo, e o resto todo do Pentateuco, de Gênesis 12 em diante, é basicamente a resposta de Deus para esse problemão. É a história de uma promessa feita a Abraão de que a partir dele um povo seria formado, dando pontapé inicial para essa longa jornada de redenção. Mas para a gente ter uma ideia do impacto real, do quão radical era essa história, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. O Pentateuco não apareceu do nada, sabe? Ele surgiu num contexto, no Antigo Oriente Próximo, um lugar cheio de ideias e crenças bem diferentes. É isso aí. Pensa que Israel estava ali no meio de verdadeiras superpotências culturais da época, como os mesopotâmicos, os egípcios, cada um com suas próprias visões de mundo. E é justamente nesse contraste que a identidade de Israel começa a tomar forma. Exatamente. Porque, olha só, enquanto os povos vizinhos acreditavam que o mundo tinha nascido de uma briga, um conflito cósmico entre vários deuses, o Pentateuco chega com uma proposta completamente diferente. Era algo, para a época, revolucionário. Imagina o choque, a ideia de um Deus único, de uma criação organizada e intencional. E mais, de que a humanidade não era só serva dos deuses, mas que foi criada com um valor, com uma dignidade própria. Foi essa visão de mundo que acabou moldando uma identidade nacional e espiritual que era, assim, totalmente única para Israel. E é por isso que a gente não pode olhar para esse texto antigo e pensar que é só a história de um povo. Não, ele é muito mais que isso. Ele é a base, o alicerce mesmo, onde todo o resto da Bíblia vai ser construído em cima. É como se fosse o DNA teológico da Bíblia, sabe? Conceitos que são super importantes depois, como pecado, aliança, sacrifício, lei. A primeira vez que eles aparecem, a base deles está toda aqui. Isso é fundamental. Se a gente tirar essa base, várias ideias centrais que aparecem lá na frente, sei lá, o próprio significado da cruz, por exemplo, elas simplesmente ficam sem chão, perdem o sentido. E tem mais. Olhando para uma perspectiva teológica cristã, esses livros, que são a base de tudo, também são vistos como cheios de, digamos, pistas, figuras e acontecimentos que já apontavam para algo que ainda ia acontecer. Um exemplo clássico está lá em Êxodo, o Cordeiro Pascal, o sangue do Cordeiro que protege o povo da morte. Isso é visto como uma figura, um tipo, que aponta diretamente para o sacrifício de Cristo lá na frente. Ou então em Números, lembra da história da serpente de bronze? Ela foi levantada no deserto para salvar o povo das cobras venenosas. Essa imagem também é interpretada como uma prefiguração de Cristo sendo levantado na cruz para trazer salvação. E para fechar, lá em Deuteronômio tem a promessa de que Deus levantaria um profeta como Moisés. Essa promessa de um líder, de um mediador, é vista como se cumprindo totalmente na pessoa de Cristo, que seria o revelador final da vontade de Deus. Então, quando a gente junta tudo isso, fica muito claro, né? O Pentateuco não é só um amontoado de leis e histórias antigas. Ele é, de fato, o ponto de partida. É um começo da grande história de redenção que a gente vai ver se desenrolar por toda a Bíblia. Exato. Ele arruma a casa, prepara o terreno para tudo que vem depois nos livros dos profetas, nos Salmos e que vai ter seu ponto alto lá no Novo Testamento. O que, claro, deixa a gente com uma pergunta no ar. Se isso tudo é só o alicerce, que história o resto desse edifício tem para contar?